seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso primeiro episódio da primeira temporada do Pod Casa. Mais um projeto que a gente está realizando juntas, não é isso, Mirlene? Esse projeto vai falar um pouco da nossa paixão, que a gente colocou aqui, do altar para o lar. Então, quem casa, quer casa. Mirlene vai dividir aqui comigo, né, conosco, toda a sua trajetória, sua experiência. A gente vai falar muito da nossa paixão. Não é isso, Mirlene? Então, amiga, estamos juntas novamente, né? Exato. Um sonho que sonhamos juntas, a partir de outro sonho que conseguimos realizar e finalmente estamos aqui, né? Mostrando e provando para nós, e vamos provar e passar essa experiência para todos, de como é importante não desistir, né? Não desistir de sonhar, a gente saber que o tempo não é o nosso tempo. E que tudo vai acontecer no tempo que precisa acontecer. E estamos aqui e eu tenho certeza que será um sucesso ter vocês com a gente. Eu digo que tudo tem um propósito, né? A nossa junção, que a gente vai falar um pouco aqui sobre isso, e no tempo certo, no momento certo, saiu. E hoje nasce mais, eu digo que é um filho, né? Porque a gente gerou e hoje ele está nascendo. E aqui conosco vai Ailton Linhares, que é cerimonialista, entende muito também do mercado de casamento, e a escolha não poderia ser diferente para conduzir esse primeiro episódio. Ele que nos conhece, né? Me conhece muito bem e conhece o mercado. Ele que é comunicador e cerimonialista. Seja bem-vindo, Ailton. Grazi, obrigado, Mirlene. Né? A responsabilidade é muito grande, você já percebeu, né? Então, para mim é uma honra, né, estar nesse primeiro episódio, né, dessa primeira temporada junto com vocês. Né? Você falou agora há pouco que né, deu a luz, né, a esse filho. Eu estou segurando o bebê, né? E que responsabilidade. Imagine, as parteiras, né, que os médicos, né, as obstetras, que também eu digo a responsabilidade de segurar um bebê, né? Então, eu sei muito bem, né, dessa responsabilidade de estar aqui com vocês, né, e me sinto honrado, né, por ter sido convidado, escolhido. A gente, né, precisava de sua leveza. Ah, meu Deus! Pois é, e fico muito feliz porque, assim, tudo a ver, né? Aí a gente fala assim, Mirlene, Grazi, né, aquelas peças do quebra-cabeça que se encaixam, né, que completam a imagem, né? Então a gente fica muito feliz, né, de estar participando também desse projeto. Então, seja bem-vindo mesmo. Obrigado, hoje a gente vai falar um pouco sobre nossa trajetória, né? E nos próximos episódios a gente vai esmiuçar um pouco cada mercado. Eu estou partindo do princípio do meu início, né? Sim. Do início da minha história. Então, o segundo episódio também tem todo, assim, as pessoas que foram convidadas faz parte também desse início. Vai ser mostrado aqui de forma uma linha do tempo, né? E são pessoas que têm uma expertise muito grande no mercado, no que fazem. Né? Então, ela vai trazer também esse conteúdo para passar para os casais, para quem quer casar e já ficar sabendo tudo sobre o mercado. Então, só explicando um pouco. Isso, do que vem por aí, né? Essa primeira temporada a gente fala sobre casamento. Isso. Depois Mirlene vai conduzir a parte de casa, de lá, porque assim... Que ela dá show, né? Arrasa. A gente fazer o que ama é tão importante, né? E foi tão bom encontrar outra pessoa que faz o que ama. Sim. Então, assim, duas mulheres que se propõem a fazer o que amam, que têm energia. E que os setores se complementam, né? Exato, se complementam. Quem casa quer casa. Exatamente. O casal, ele tá ali vivendo... Não é fácil, os dois processos ao mesmo tempo, né? Projetando o casamento e construindo, sonhando com lá. Exatamente. É muita coisa para o início, mas dá tudo certo. Mas aí eu fico feliz porque é um projeto que a gente sabe que vai agregar muito nos dois setores. Nos dois setores. Né? Mirlene chegou tem algum tempo, tem alguns anos já, né? Eu retornei para Aracaju já faz 15 anos, viu? Não, eu digo agora no projeto junto com o Grazi, que foi a primeira feira. Em 2022, a gente começou a projetar e realizou em 2023. 2023. Então, ela já conseguiu pegar, né, um pouco também do setor. Eu falo
do setor do casamento, né? Entender os parceiros. Mas a gente vai ajudar muito esse projeto do podcast, vai ajudar muito a muitos fornecedores, a muitos clientes, né? Não só do setor de casamentos, mas também do seu setor. E aquela dor, as dores, na verdade, fala de dores, gente, mas é assim... A necessidade, as né? necessidades, né? O quanto que a gente é abordado, Sim. o quanto que, às vezes, nas nossas rodas, até de amigos, de familiares, a gente percebe os questionamentos mesmo. O que é que a gente pode fazer? Então, é tão importante a gente sentir, dar um pouco desse tempo para contribuir. Contribuir. Essa questão do projeto em si, eu acho que o podcast, ele veio para isso. Somos duas pessoas falantes, e eu acho que podemos agora exercitar isso. Quando estivermos juntas, vai ser uma disputa A bem demora grande. dá o microfone. Eu acho que a gente também vai desmistificar muitas coisas, né? Muitos assuntos. Tem polêmicas também, né? Tem polêmicas. Pode aguardar. E eu acredito que o principal objetivo desse projeto é justamente, né, agregar, né, aos outros fornecedores. Exato. Né, que é um mercado tão vasto. Eu fico observando, né, sempre pesquisando, sempre estudando, principalmente do meu setor, né, que é o setor de eventos sociais, o quão gigante nós somos aqui em Sergipe, né? Apesar de ser o menor estado da federação, mas somos gigantes, o nosso setor é gigante, comparado, né, colocando aí proporcionalmente a setores, aliás, a estados vizinhos, inclusive, que não tem a organização que nós temos, sabe? Tem muita coisa... Exatamente. É arretado. E aí eu falo com base, porque eu conheço, né? A gente viaja, eu conheço muitos, principalmente cerimonialistas, outros fornecedores também, né? Decoradores, pessoal de buffet, de outros estados, e quando a gente fala, se espantam, por quê? Eu acredito até que seja mediante o tamanho do próprio estado, porque assim, a gente aqui, todo mundo se conhece. Exato. Né? Então a responsabilidade, eu acho que ela aumenta, né? Você entregar algo bom. E aí a gente também se une mais fácil, apesar de que eu sempre acredito que dá para se unir um pouquinho mais, sabe, o nosso setor. Mas é porque nos outros estados, eu vou até trazer o exemplo da Bahia, né, tudo muito longe, muito distante, ninguém conhece ninguém, né? Às vezes sempre tem aqueles grupos... Ou se conhece, é porque a rede social que acaba mas não tem aquele mas calor não tem aquele calor que a gente tem aqui. Né? Exatamente. É essa frequência também de contato. Veja, na Bahia, olha o tamanho do estado, não tem um projeto como esse. Um podcast. Não, na verdade, esse Maceió podcast também não existe. Não existe. Entendeu? Então, mais uma vez, como os projetos que eu sempre realizo, sendo pioneira. Na frente. Sendo pioneira, a gente vai falar um pouco do que já foi criado, né? E o podcast, assim, na verdade, eu pesquisei um pouco, eu não vi muito podcast falando nem sobre o mercado de casamento em si, com foco. E esse aqui é uma junção dos dois mercados. Exatamente. Então, mas hoje eu vou tomar a liberdade, né, digamos assim, de poder, né, levar a quem está. Eu também tenho curiosidade, porque claro que eu não sei de tudo, eu vou querer saber de tudo. Oh, meu Deus. E também, principalmente para você que está aí nos acompanhando, né, que eu sei que tem alguma curiosidade. Meu Deus, eu sempre ouço falar de Mirlene Salles. Mas quem é Mirlene Salles? De onde veio? Para que veio? O que come? Como se reproduz? E assim também a Grazi. Fiquei até nervosa. Assim também a Grazi. Conseguiu me deixar nervosa. Olha, bem assim a Grazi Freire, né? Por que Grazi Freire? Quem é Grazi Freire que está há 15 anos, né? 17 anos. Aliás, 17 anos, né? Eu queria diminuir 2, né? Porque assim o pessoal vai fazer a conta, vai calcular e vai chegar na sua idade. É que eu comecei muito cedo. Mas quem é Grazi Freire? Por que o Grazi com 2 E's, né? Tem uma história aí. Eu lá atrás, eu me perguntava, mas por que essa mulher se acha tanto que tem 2 E's? Como é que se pronuncia? Será que é Grazi mesmo? Então, a gente hoje vai descobrir muita coisa. Claro que o tempo não nos permite conhecer tudo, mas hoje a gente vai, né, explorar bastante, né, de quem são vocês. E eu queria, de fato... Mas eu acho que antes aqui eu quero falar um pouco do nosso encontro. Sim, teve o nosso... Como a gente se conheceu. Vamos começar com polêmica, olha aí, tá vendo? Põe exclusiva. Olha, Grazi Freire, né, na verdade, ela já atuava no mercado, né? Grazi, para quem não conhece, eu sempre, né, quando eu vou apresentar ela, né, a alguém,
eu sempre falo que Grazi é quem faz evento, quem faz evento para quem faz evento. Deu para entender, né? O trocadilho aí, né? Nós, fornecedores... E que não sou cerimonialista. E não é cerimonialista. Eu sou publicitária. Né? Já houve convites, já houve indicações, mas ela, não, gente, me deixa aqui mesmo. Ela é publicitária de formação, mas eu não vou revelar quantos anos tem essa situação, como nós nos conhecemos, porque também... Você pode achar que eu sou velho. Não, eu também comecei muito novo. Inclusive, né, com proibição, o pessoal dizendo, você é trabalho infantil, não pode. Brincando. Mas, enfim, foi interessante, porque ela já realizava as feiras, né, os eventos, né, os encontros dos fornecedores, né, que já eram um peso gigante. E aí, uma certa feita, ela foi realizada em Belém, em Itabaiana, em Terra Boa, né? Terra Santa. Terra Santa. Itabaiana, eu sempre falo que tem coisas que são únicas, né? Exatamente. Eu amo Aracaju, mas Itabaiana não tem outra, nem sequer parecida no Brasil, não tem. Você sabe, eu vou a São Paulo, às vezes, com meu esposo, e ele é tão interessante. Ele trabalha em Itabaiana também, né? Ele faz a rota dele em Itabaiana. Sim. Aí a gente senta num restaurante em Itabaiana, qualquer um em São Paulo, aí ele fala assim, amor, veja, se eu falar que a gente é de Aracaju, ninguém conhece. Mas você vai ver se eu falar que eu sou de Itabaiana. Aí ele chega pro garçom, mas isso é real. Ele fez isso, aí eu disse, Gustavo, aí o garçom disse, não, senhor, eu sou de Itabaiana. Sim. Aí ele, Itabaiana? Dos caminhoneiros? Olha eu digo, aí, dos caminhoneiros. Do ouro, é do ouro. Exatamente. Aí eu disse, Gustavo, mas não é porque você tá certo. Amor, é a Terra Santa. Itabaiana é. E aí, Grazi foi realizar, né, uma edição da feira lá. E eu sempre, desde quando eu comecei, eu sempre fui parceiro. Quero mandar até aqui um abraço, né, para toda a equipe da Madre Pérola Noivas, que também é de Itabaiana. Exato. Né? E eu sempre fui muito parceiro de Edileide, Sandra, que são as donas, né, as proprietárias. A gente sempre teve além profissional, né, teve uma amizade. E eu que fazia os eventos, auxiliava, né? Além de cerimonialista, eu também sempre dava um suporte à Edileide, porque a Edileide, ela sempre meio desligada das coisas e tal. Ela só sabe produzir os vestidos, que é um dom que eu olho assim, que eu fico até me perguntando, como é que a mulher olha para você e ela já sabe a medida, já sabe tudo, você chega lá, o vestido está pronto. Parece que ela foi feito assim, sob medida, que é de fato também, né? Que ela também tem esse serviço lá, mas enfim. E aí, eu justamente prestando ali, dando um suporte, um auxílio a ela. E aí eu fui, né, ao encontro da Grazi Freire, né? Para saber, porque eu também, como cerimonialista, queria expor, né, o meu trabalho, o meu serviço ali. Famosa. Exatamente. Peguei até senha, viu? Brincando. Brincando. Mas aí quando eu fui, eu disse, então, eu também quero expor, como é que faz? Menina do céu, ó, essa mulher. Não, querido, não é assim, não. Olha! Fale com o meu assessor. Brincando. Mas eu fico feliz porque foi uma forma que a gente se conheceu, porque realmente já era referência no mercado, né, de feiras, né, para o setor de eventos, né, para nós fornecedores. E ali eu buscava uma oportunidade de expor. Né? Depois foi quando ela me falou, olha, não é assim, porque a gente já tem alguns fornecedores, né? A gente limita por segmento e tal, mas... Era uma fase que eu não tinha vaga de jeito nenhum. Eu deixei ela falar para ela se achar. Não tinha vaga. Brincando. Mas realmente não tinha. Né? Para o meu segmento, eu cheguei depois e eu... Mas quando eu tiver, eu quero. Quando eu tiver, eu quero. E nunca aconteceu. Deixa essa mulher pra lá, sabe? Tão mas difícil. veio no momento certo. E aí, tudo que vocês, né, foi falado no início, né, sobre o projeto, sobre os vários projetos, e principalmente sobre o projeto podcast, o Podcasa, que tudo tem um tempo determinado, né? E aí foi quando nos reencontramos, né, de uma forma totalmente diferente. E aí criamos um laço, né, Grazi? Exato. E aí esse laço é de aço, né? Exatamente. E não nos desligamos mais, nos separamos mais. Ele é um querido, gente, na minha vida. E aí foi assim, né, como nós nos conhecemos, né, um pouquinho de polêmica, porque ela estava quase inacessível. Não. E eu corria para um lado, quando eu via, eu acho que ela ficava... O que esse rapaz quer no meu pé? E eu corria para um lado, ela ia para o outro. Eu corria para o lado. Eu digo, mais uma hora eu vou falar com ela. Mas
Isso justamente pela referência que ela já era no mercado. Sim. Isso já tem alguns anos, né? Essa feira aconteceu em Itabaiana, foi Se eu não espetacular. me engano, foi 2016. Mulher, o povo vai fazer conta, calma. Pode fazer, 2016, eu acho que foi a feira aí em Itabaiana. Em Itabaiana. E assim, um grande sucesso, como todos os outros projetos, né? Não é porque aqui estou na sua frente, mas todo mundo sabe, o estado todo sabe, todos os projetos, todas as feiras, né? Muita coisa que já aconteceu, coisas que vão acontecer, né? Que também já estão engatilhadas, e a gente sabe que, com fé em Deus, será também de sucesso, né, Mirlene? Então, você está falando e eu aqui estou lembrando, né? Sim. Como eu conheci Grazi. Quero saber. E tiro, porrada e bomba, como Sim. diz a história. Será possível? Mais uma? Eu tô aqui pensando, eu falei, meu Deus, o que acontece com minha amiga? Gente, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Vou eu fazer uma cliente me convidou, me Sim. oportunizou a fazer um stand, né, da loja dela. Eu tinha feito o projeto da loja. Ela disse, eu queria a extensão da loja para uma feira que eu vou participar. Cliente chique, viu? E não era de casamento, era uma feira kids. Exato. Aí eu disse, tá, amiga, traga que eu vou fazer o stand. Aí comecei a ver, eu falei, não, tranquilo. Aí, só que meu potencial criativo... Tranquilo até então, né? Ele quer mais, né? Até eu chegar a vejo Grazi. a possibilidade de explorar, de entregar mais, de fazer mais. Aí eu querendo, olhava a feira, era a minha experiência ali na feira. E eu disse, gente, mas tem espaço para eu fazer mais um pouquinho, tem como eu fazer mais isso? Ai, gente, pode ficar melhor. E eu observando a feira toda e querendo fazer do meu jeito. E toda hora a menina vem e dizia assim, não, mas não é permitido. Olha, isso aqui você não pode fazer. Não, isso aqui não dá. Eu falei, gente, que mulher chata é essa que não deixa fazer nada. O que eu quero fazer é para melhorar a feira dela e ela não deixa botar uma plantinha. Sim. Aí passou o tempo, não foi, Grazi? E eu me mantive, porque eu sou uma pessoa educada. Claro. Consegui articular algumas coisas. Também eu tenho o meu jeitinho de fazer sair. Deixei mais bonito o stand. Sim, ficou belíssimo. Ficou mais bonito. Mas eu disse, é chata. Tá vendo, gente? Eu estava sendo uma profissional que precisava ser profissional ali, limitar todos os espaços. Não, aí vejam só, passa o tempo e toda essa questão, Mirlene, você não movimenta o seu Instagram. Todo mundo cobrando. Cobra até hoje, né? Porque eu também sou uma beleza com isso aí. Aí, Mirlene, no movimento do seu Instagram, você precisa contratar alguém. Aí, os clientes começaram a indicar. Olha, a gente faz com Grazi Freire. A gente faz... Não, eu não sabia... Você sabe, não liguei o nome à pessoa. Sim. Aí, Candice, que era da nossa equipe lá no escritório, disse, ela é muito bem recomendada por fulano, por ciclano, por Beltrano. Sim. Eu digo, marque, Candice, uma reunião com ela. Marque, vamos, já é recomendada, vamos, né? Quando eu estou sentada, esperando a pessoa recomendada, entra a Grazi. Não é possível. Ela tá vindo nessa direção. É aquela moça da feira. A chata. Eu disse, Candice, minha filha, é essa mulher que tá vindo. Ela disse, Candice, essa mulher é insuportável. Oi, gente, tá vendo? Candice, agora. Não, Mirlene, a gente já tá aqui, a gente tem que ouvir. Eu digo, já vou ouvir, né? Só que aí já foi outra Grazi. Sim. E aí, nesse momento, ela veio mostrar todo o profissionalismo dela, a gente conversou, falei, vou dar uma chance. Vamos começar a sair. Aí ela foi recomendada, eu falei, Mirlene é uma pessoa que precisa quebrar o tabu. Aí começamos, né, amiga? Aí deu super certo, estamos aqui. Até hoje. Então, é engraçado que as pessoas às vezes não me conhecem. Eu sou fechada, eu sou muito introvertida, né? Não é nem introvertida, não é nem tímida. Eu passo, todo mundo fala, você passa a imagem de ser uma pessoa muito séria. Eu sou muito séria. Mas quando a pessoa me conhece, isso quebra, cria, lógico que é a intimidade. Mas, gente, é incrível como a imagem que você passa, né? Da pessoa mais séria, mais...
que acaba que afastando um pouco, mas Isso eu é sempre importante. falo que você tem que conhecer o outro. Sim. Porque às vezes você compra pelo que o outro fala. Não, gente, não Tem que ter compre. cuidado, Você tem que realmente conhecer e saber quem é. E Essa assim, sou eu. Então, e isso é importante passar para as pessoas. Sim, porque assim, sim. foram 2 contatos e às vezes a gente perde a oportunidade de conhecer bem as pessoas porque a gente faz esse pré-julgamento. Gente, pode falar com ela responde. Quando a gente, a Grazi me conhecendo, ela fazendo, e aí ela foi entendendo também o meu trabalho, me conhecendo como Exato. pessoa, só que foi bem na época que depois surgiu a pandemia, e aí tiveram várias mudanças, Sim. a gente no mercado dela, no Isso. meu mercado, a gente acabou não dando sequência a esse cuidado com Sim. o Instagram. Voltou a não ser prioridade para mim, mas nessa questão ela me fez o convite. Ai, Mi, eu gosto tanto de você, eu acho que veio a ideia de fazer Sim. a Mocha Noivas e Casa, juntando os 2 segmentos. Foi aí que veio essa junção. Eu falei, eu não tô acreditando que eu vou fazer uma feira com essa Com mulher. essa mulher. Aí, Aí a eu- coisa virou. Aí eu pude, inclusive, colocar em prática, né, amiga? Exato. Tudo que eu olhei na feira dela e falei, não, eu acho que eu faria diferente. Mas com muito Sim. respeito. Sim. Porque Agregando, né? Agregando muito respeito à história, muito respeito àquilo que ela construiu até hoje e continuarei respeitando, ela sabe disso. Porque eu acho que isso é o que faz uma relação ser construída com bases Exato. fortes. É você entender o outro, você ver a história do outro e respeitar. Aham. Então, ali a gente conseguiu ser testadas em muitas coisas, porque a dinâmica de uma feira, Sim. ela não é fácil. fácil. A ousadia daquela feira É. também Também. não foi fácil. Pós-pandemia. Né? Pós-pandemia, trazendo um Mercado setor, ainda no meu caso, um Cambaleando, né? não, no caso do setor de casa, Não, foi diferente do nosso. Isso. O setor de construção de Então, ele casa. foi Ele até bem cresceu, Foi aquecido muito na melhor. pandemia, Isso, ele mas o nosso cresceu. não. Só que o que é que acontece? É um mercado que olha muito, inicialmente, os fornecedores que eu trabalhava, eles Aham. olham muito o alto padrão. Sim. Sim. E eles não conseguiram, naquele momento, ver a feira. É muito importante eles ouvirem isso, ver Exato, a feira é. como negócio. Isso. E eu já tinha visto desde a Feira Kids que a feira era business. Isso. Que existia um fechamento de contrato. Antes disso, Grazi já tinha me convidado para fazer alguns posicionamentos em alguns eventos dela, Exato. do guia. Então, eu via a coisa acontecer. Exato. E eu sou motivada a coisas com resultado. É. Então, se eu estou aqui hoje, é porque eu acredito no resultado do Pó de Casa para as pessoas que estão A aqui gente com vai a falar. gente. Daqui a pouquinho, Mirlene e Grazi, a gente vai se aprofundar mais um pouco sobre o projeto da feira, né? Sim, Que foi a sim. primeira grande feira, né, pós-pandemia, Pandemia. né? Dos 2 segmentos, dos 2 setores. Mas a gente vai tratar um pouquinho isso mais à frente. Sim. Mas eu quero saber também de vocês, né? Como no início, né? Mirlene, quem é Mirlene? Né? Como se deu, né? A sua infância. Conta um pouquinho da sua história, eu quero saber sua relação, se é filha única, se tem irmãos, né? Como é que foi que se deu, Essa que foi construção do gerada, ser, né? né? Esse ser, que foi gerado esse ser, que hoje a gente conhece, um ser maravilhoso. Né? Garanto a você que não conhece também. Pode falar com ela, quando você encontrar ela também responde, viu? Brincando. Mas Eu conte pra respondo, gente sim. essa um pouco, né, de forma resumida, a história, sua história da sua infância. Quem é Mirlene Salles? Hoje a gente sabe quem é, né? Um pouquinho a gente vai A profissional, desbravar um pouco mais profissional, isso. né? Mas conte pra gente que todo mundo quer saber. Então, gente, é até quando a gente fala de si mesmo, né? É uma coisa tão diferente, né? Mas assim, resumidamente, primeiro a palavra gratidão. Sim. Eu vejo a minha história e agradeço por toda Sim. a trajetória, como você falou, por toda ela. Eu fui acolhida em um lar com muito amor, Sim. com muita presença de família. Então, Maravilha. assim, isso já é um bom começo, né? Isso nos garante uma A base, estrutura, né, é a de todo base. ser humano. E isso nos garante muitas coisas. Por isso a Aham. importância tão grande da família, né? Desse elo. Então, com painho, com maninha, com os irmãos Você é sergipana mesmo. Sou sergipana, Nascida onde? nascida em Aracaju. Minha origem familiar não é sergipana. Meu pai veio para cá. Sim. Então, meu pai veio trazendo
descobrindo petróleo em Sergipe. Eita! Então, eu tenho que trazer esse peso de ouro negro para meu pai e agradecer esse ser que sempre esteve presente na minha vida, né? É difícil não lembrar dele quando falo da minha trajetória. E cresci num lar muito feliz, né? Assim, como todo lar, como toda família, a gente tem os desequilíbrios que precisam existir no nosso aprendizado necessário, porque faz parte desse aprendizado familiar. Mas, no geral, graças a Deus, um lar feliz que me proporcionou uma educação que me ajudou muito a ser quem eu sou, essa base, esse conforto. E chegar nessa profissão foi uma construção. Eu acho que eu falo sempre às meninas, até da minha equipe, que ser a design de interiores que eu sou hoje não é só sobre o design. Sim. É sobre essa construção. Então, assim, meu primeiro emprego foi vendendo carro. Então, eu fui para ser recepcionista. E nisso me descobri como vendedora. Caramba. Que hoje eu utilizo isso a todo tempo e todo momento. Venda técnica, né? Exato. Trabalhando muitas vezes em feira de eventos, né? Aquela coisa de posicionamento de grandes feiras. Isso me trouxe esse olhar também como menina que estava ali na feira, sempre ganhando meus bicos ali de fim de semana quando podia. Depois fui vender seguro no Bradesco. Então, eu vejo que trazer isso, sonhava em fazer medicina, pela construção do todo. Sim. Porque esses dias até eu recebi um telefonema, eu disse, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu posso induzir, mas como a minha profissão, a de Grazi também, num estado como o nosso, se num grande centro as pessoas já rotulam tantas profissões, né? Pra gente foi mais difícil, eu acredito que para ela também. Então, quando eu decidi ser designer, ninguém nem sabia falar aqui direito sobre design. Nem falar a palavra design. Hoje design está em todo lugar. Você vai design de sobrancelha, design... Mas ninguém sabia nem falar direito. E isso foi ontem, né? Porque eu sou jovem, isso foi ontem. Mas assim, não se falava sobre isso. Então, assim, eu fui crescendo na escola para estudar, para fazer medicina, igual os outros colegas. Grande parte das minhas amigas fizeram. Sim. Das minhas amigas que estudaram comigo. Hoje são médicas, muitos dos meus amigos também. E aí, eu não sei nem como foi isso, porque eu acho que é obra de Deus. Sim. É o amor de Deus na minha vida. Porque hoje eu não conseguiria me ver fazendo outra coisa. Eu até já ia perguntar. Pelo que eu entendi, não houve, então, nenhuma influência. Porque, normalmente, né, dentro de casa... Na verdade, existe... Eu comecei a perceber o quê? Minha mãe sempre foi uma dona de casa exemplar. Sim. Então, sempre... Eu vi o cuidado na minha casa com os detalhes. Acaba tendo os detalhes. De certo modo, essa influência. A minha maior influência foi. Mas você tem que ter uma sensibilidade muito... Sabe? Aí eu para poder e a força, né? Isso, exato. E outra, as revistas que ela assinava, que eu sempre gostei, sempre fiquei ali vendo. Os programas, eu assistia, não conseguia dormir cedo, nunca consegui dormir muito bem cedo. Eu gostava de assistir a Mauri Júnior. Sim. E a Mauri Júnior era quem me trazia esse olhar do design, da arquitetura, do glamour, das feiras, das coisas. Eu dizia, gente, que mundo diferente. Nesse contexto todo, eu estudando para a medicina, veio uma colega e disse assim, Mirlene, eu estou fazendo um curso novo. Eu disse, que curso é o seu? Ela disse, design. Era arte, design e multimídia. Nem era tudo e não era nada no design, assim. Abriu esse curso em Aracaju, arte, design e multimídia. Eu falei, gente, o que é isso? Vamos descobrir, aí fui a fundo. Era aquele mundo que eu já era encantada, mas eu não sabia. Que veio com outro nome ali, né? Todas as casas que eu entrava, eu sempre olhei os detalhes, eu sempre gostei de história, eu sempre gostei de entender de onde vinha uma peça. Minha mãe sempre valorizou as coisas, então até hoje eu tenho muitas coisas que vieram da minha mãe. De você
valorizar a manualidade, de você valorizar um produto que foi feito por alguém ou que veio de algum lugar, que conta uma história. Eu sempre gostei disso, eu só não sabia. E aí, de entrar nas casas, de admirar, de ver a diferença, de ver o cuidado. Então, assim, eu só não sabia. Quando ela falou, eu fiquei curiosa e eu fui tentar entender o que era essa arte, design multimídia e o que era esse design. Eu também era leiga, assim, eu ouvia no Amaury Júnior. E aí, com isso, eu falei, eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu já estava trabalhando. Então, eu já estava ganhando um dinheirinho. Com isso, eu dizia, se eu entrar na medicina, eu também não vou poder mais me oportunizar. Meu pai não queria que eu trabalhasse, eu fui por mim. Eu digo, enquanto eu fiz o primeiro ano, não passei, fui tentar o segundo, eu falei, eu quero tentar, mas eu quero ganhar o meu. E aí, nessa trajetória, eu acho que vai unindo tudo, né? De você entender que você vai mudando conforme o tempo. E você vai se conhecendo, se moldando, você né? vai se moldando. Se autoconhecendo, né? Mas foi uma grande batalha que eu travei. Eu imagino. Travei com minha família, travei com quem estava ao entorno. Eu tinha um namorado na época, vou falar aqui rapidamente. Ele disse, você vai desperdiçar o seu estudo, né? Tudo que você vai investido em você. E eu fico rindo. Eu fico rindo. E são coisas que são importantes dizer. Porque esse fim de semana, uma menina ligou para mim. Ela está fazendo medicina. E o esposo que está com ela hoje, meu cliente, pediu para ligar. Ela ligou no sábado. E disse que ela queria uma orientação sua. Se ela gosta de arquitetura e design, mas ela não sabe se abandona a medicina para fazer. Então, assim, isso, para mim, a minha história nesse sentido, ela me deu base para eu ajudar também outras pessoas. Exatamente. E eu hoje acordo todos os dias, e uma das coisas que eu agradeço, amigo, é pelo que sou. Que bom. Porque eu gosto tanto do que eu faço, que eu não sinto isso como um peso de um trabalho. E eu vi, até quanto professora que fui, né, acadêmica, como eu vi pessoas ali que vinham de outras profissões, que não gostavam do que faziam e estavam na minha frente como alunas. E elas chegavam e diziam, eu fiz isso, agora eu não devo mais nada para o meu pai, para minha mãe. Então agora eu não preciso provar mais nada, eu estou aqui para fazer algo que eu goste. Então, imagine você passar. O ser humano que faz o que gosta, com certeza ele é muito feliz. Hoje a gente vê as doenças emocionais, né? Que as pessoas têm, muito motivadas pelo trabalho. Então, assim, eu vejo amigos meus que, na época, também foram conduzidos a fazer direito, medicina, as profissões que todo mundo colocava que ali você teria como sobreviver. E sobreviver bem. Isso é tudo utopia. Então, assim, eu vejo amigos meus que sentam hoje e dizem assim, Mi, eu fico olhando você e assim, nossa, você faz o que você gosta. Eu não faço perceptível, o que eu gosto, né? Eu não faço o que eu gosto. E assim, mas eu não sei de onde veio essa força. Porque é difícil a pessoa, sabe? Você tem tudo contra você tomar essa decisão. Quantas pessoas, não só sobre a profissão, mas em tantas outras coisas que precisa decidir, a gente tentar entender o que pode nos mover e lutar por isso. Exato. Então, assim, eu lembro, gente, que eu me formei. Você fez o curso aqui e se formou aqui, esse primeiro curso. Na verdade, eu comecei aqui como arte design multimídia. No meio do caminho, como ele era tudo e não era nada, foi modificado pelo MEC direcionou para design gráfico. Eu sempre fui mais encantada com produto e interiores. Já tinha feito um curso no Senac, que era o que tinha aqui de decoração quando eu fiz. Eu já tenho 20 anos de escritório, né? Então, imagine de estudo. Então, assim, e aí, nesses encontros de estudante, eu descobri a UENG. E era a melhor universidade no país. Vou defender a minha UENG, que é no estado de Minas, é a Universidade do Estado de Minas Gerais, o ED, a Escola de Design. E tudo que aqueles alunos me falavam sobre a UENG, eu dizia, gente, eu quero ir para esse lugar. Porque se é o melhor lugar, eu quero ir para esse lugar. Despertou esse desejo. E aí eu já entendia que eu gostava de produto e de interiores. E aí foi onde eu batalhei para entrar na UENG. Entrei
entrei na UENG, tive meu momento feliz em Minas Gerais. Sim. Né? Minha família me apoiou nesse momento. Que bom. Sempre apoiou. Apesar de não ser o que gostariam, mas nunca deixou de dar o apoio. Isso é muito importante. Também não travou, não limitou. E aí eu fui para Minas e foi uma escolha muito feliz, porque o mineiro é extremamente acolhedor. E minha sócia é mineira, né? A gente ainda tem um escritório em BH há 20 anos juntas, começamos na universidade. Caramba! Tenho amigas fenomenais, tenho amigos que é difícil quando eu vou em BH conseguir ver todos. E, assim, estou ligada a Minas até hoje. Que bom. Não só emocionalmente, mas pelo trabalho. Profissionalmente. Profissionalmente. Né? E aí, lá me formei em design de interiores. Isso há 20 anos. Bacharelado. 20 anos eu me formei. Sim. Né? Então, bacharelado, que era um curso que aqui até então não tinha, uma das poucas que é bacharel. Depois eu fiz uma pós em design de produto, que no caso seria fiz design de móveis, que aí eu fui para justamente o outro lado que eu gostava para complementar meu conhecimento. Fiz especialização em paisagismo, fiz pós em light design, então eu fui buscando aquilo que me completava. Incansável, né? Incansável. Voltei para Aracaju para já lecionar. Quando eu voltei para Aracaju, eu achava que não ia voltar. Eu fui de Sergipe para o mundo, gente. Então, a minha visão era, se eu for embora agora, é porque eu vou fazer doutorado fora do país. Aquela visão que você quer mais, né? A sede, né, de mais conhecimento. A sede de viver coisas. Conheci Gustavo. Gustavo também não tinha família em Minas. Sim. E veio a primeira vez para Sergipe, virou para mim, com 6 meses de namoro, ele virou e disse assim, a gente vai vir morar aqui. Ele tá doido que eu não volto pra cá. Vocês se conheceram lá, na universidade lá? Não, Gustavo, eu já conheci Gustavo no finalzinho da universidade e ele trabalhava já como representante. Mas ele não é do seu setor? Não. Caramba, foi o encontro mesmo, assim, pra fechar com chave de ouro, né? BH. É paulista, né? Sim, ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. Foi também, estava trabalhando. Também estava estrangeiro lá. Sim, caramba. E aí a gente se encontrou, começamos a namorar. Sim. E aí eu sempre digo, é diferente você namorar uma pessoa do local, você cria raízes, muitas vezes, né? Porque tá a família, tudo. No meu caso, eu e Gustavo, nenhum dos dois tinha raízes. E ele apaixonado por aqui. A vida escreve. Quando você entrega a Deus a sua vida, isso. Eu sempre fiz isso. Quando foi para ir para lá, eu dizia, Deus, se for para eu ir, abra a janela, abra a porta. Caminho, Da mesma coisa para voltar. Isso. Eu não tinha essa consciência que voltar seria a melhor escolha. Eu simplesmente entreguei, porque eu não acreditava no mercado. Então, eu estava crescendo, eu já estava com a Ívia desenvolvendo. Então, assim, eu dizia, meu Deus, é como se eu fosse... Entende a visão. Quando você está num grande centro, aí você vai voltar para uma cidade menor, a sensação que você tem é que você não vai ter mercado, que você vai retroceder, que alguma coisa vai faltar. E principalmente quando você está na engrenagem funcionando muito bem. Exatamente. E aí, só que o Gustavo, ele se apaixonou por aqui. Enquanto a gente namorava, ele despertou nele algo. E no emprego dele, ele estava buscando mais. E aí foi quando ele pegou uma representação no Nordeste. Eita. A gente namorando. E aí ele disse assim, e agora? Eu digo, se jogue. Né? Porque a gente só vai ser feliz se você estiver feliz. E eu estiver feliz. Não adianta eu estar realizada e você não. Vá. Se tiver que dar certo, vai dar. E casamento é isso, parceria. Isso. Então, ele ficava 3 meses sem a gente se ver, porque ele fazia de Sergipe até Rio Grande do Norte. Nossa. Né? Rodando tudo. Então, assim... Nordeste todo. Veio morar com meus pais. Eu disse, aproveita que você conheceu uma sergipana. Veio morar com meus pais, dormindo no meu quartinho de adolescente, olhando pros meus ursinhos, para minhas fotos, e já fazendo estágio com o sogro e a sogra. Sim. E eu lá pensando, meu Deus, esse homem vai me trazer de volta para Aracaju, não sei se eu estou preparada. E aí eu fiquei, entreguei a Deus, e foi assim que eu voltei, porque ele se estabilizou, ficou,
E meu pai foi adoecendo. Então, com isso, ele dizia, seu pai hoje necessita de você. Isso. E aí eu fiz o inverso. Caminho de volta. Caminho de volta. E assim, agradeço novamente. Porque nossa terra é muito boa. O que a gente tem aqui em termos de qualidade de vida, às vezes a gente tem aqueles pensamentos, porque a gente vive altos e baixos na questão do trabalho mesmo, Exato. Principalmente quem é autônomo, né? A gente depende dessa oscilação do mercado. Muito. E aí eu respiro quando eu vivo o convívio da minha filha com meus pais, com a minha família, essa proximidade e ao mesmo tempo o nosso mar, Meu Deus. a nossa tranquilidade. Quem vem para Sergipe, principalmente Aracaju, nesse canto? Não tem como. Não tem, as pessoas lá trabalham o ano inteiro para vir para nossa casa, exatamente. para se divertir uma semana, né? E a gente já vive isso. Então, e a gente que conhece outros lugares também, a gente sabe como, pegando um gancho aí nessa parte que você falou da qualidade de vida, né? A gente sabe que se for comparar a outras capitais, né? Aracaju mesmo, Sergipe num todo, tem uma qualidade de vida que oferece. Por isso que muita gente, por isso que o Gustavo, assim, vários outros Gustavos. Na verdade, ele valorizou o que eu não valorizava. Exatamente. Né? Então, vários outros Gustavos, Gustavas, né, que se encantam, se apaixonam por aqui e realmente... Já vieram morar aqui. Mas que história, viu, Grazi? Uma história assim, muito bonita. Dentro disso, sempre há também esses conflitos que eu acho que muitas pessoas passam, tipo, sobre o mercado. Muitas vezes eu vejo e converso com clientes, profissionais extremamente capacitados que a gente tem aqui. Isso em várias áreas. Então, a gente tem profissionais realmente capacitados e muitas vezes eles estão aqui, mas eles são assediados para estarem nos grandes centros. Sim. E eles vivem esse dilema, porque eles dizem, Milene, mas assim... A gente estuda tanto, né? Porque realmente as pessoas aqui buscam. Por isso que a gente tem qualificação. Porque todo mundo aqui busca. E eu via isso na minha qualificação lá. Eu sempre saí na frente, mesmo sendo a estrangeira. Eu sempre saía na frente das minhas amigas nos estágios, na busca, nas coisas, arrumava estágio para todo mundo. E eu era que não era do lugar. Então, assim... A gente tem esse perfil, acho que o sergipano ele busca nesse sentido, muita gente busca se profissionalizar, a gente sempre se espelha, mas a gente quer ir além. E assim, quantos vivem esse dilema? Que diz assim, será que eu vou embora? Porque eu sou tão boa, eu acho que eu quero ampliar mais, eu quero um mercado maior. Quantas vezes a gente conversando Grazi também é assediada a fazer feiras em outros fora, e já fez em outros lugares, e a gente nessa expectativa, porque não tem, você vê bem daqui para fazer lá. Então, assim, você conseguir ter essa maturidade, porque isso só vem com a maturidade, né? Quando eu voltei dando aula na universidade, na UNIT, e para que eu chegasse, né, já entrando com uma certa segurança. E continuei em Minas trabalhando. Graças a Deus não tive dificuldade de começar os projetos aqui. Fui abençoada com isso também. Que bom. Mas assim, sempre fica isso, toda vez que eu vou, que vejo aquela expansão do mercado, aí você fica tentada. Será que eu devo voltar? Não devo? Mas assim, é sempre colocar na balança, eu sempre converso com eles. Será que toda essa busca, será que toda essa necessidade de mais, de estar nesse lugar que todo mundo acredita que vai te proporcionar mais, o que é esse mais que vai te proporcionar? Aí eu faço sempre essa reflexão. Será que esse mais que um mercado maior pode me proporcionar, ele vai me garantir todo esse lado da qualidade de vida? Da qualidade de vida. Tem que pesar muito em qual momento de vida você está, do que você vai querer, né, isso, e pesar, exatamente. E isso, a maturidade que vai fazendo a gente se conhecer e fazer essa reflexão, porque da mesma forma que existiu aquela inquietação de saber qual profissão fazer, porque algumas, ao olhar, e hoje então, gente, que a profissão hoje está tudo mudando dinamicamente, profissões novas surgindo, né? E antes a gente via um período de tempo, assim, anos para mudar. Hoje muda todo dia. Né? Todo dia é uma novidade. Toda hora, todo momento, exato. Mas que história, viu, Milene? Fiquei realmente, assim, parabéns, né, amigo, por essa força que você teve, que...
essa sede, né, de buscar novos conhecimentos, novos ares, de estudar, não se ali valer. Claro que talvez isso já fosse suficiente, mas não se valer apenas do conhecimento que você obteve aqui, né, de saber que você tem a sua família ali sempre lhe apoiando e se acomodar. Não, você muito abre pelo mão do contrário. conforto, né? Exatamente. Quando você vai embora, foram muitas você não está em casa, então nada é fácil, né? Não. Então, parabéns mais uma vez. E agora a gente quer saber também de Grazi Freire, né? Até chegar ao Grazi com 2 e's, né? O Grazi Freire, a gente sabe que a sua história, né, se permeia também aí pela vida política. Vida política, para você que não sabe, tá aí, tá vendo uma curiosidade sobre Grazi Freire. Ela vai contar um pouquinho, mas desde sua infância, né? Ela é irmã, né, filha de um casal assim que realmente são seres humanos incríveis, isso eu posso afirmar porque eu os conheço, né, tenho essa alegria, essa honra de conhecê-los, né, tem 2 irmãos, né, ela é a bendita entre os homens, né? São 2 irmãos, a mimadinha. E aí, Grazi, me conte, né, nos conte, na verdade, né, de como foi a sua infância, né, de onde você é, de onde você veio, né, como eu brinquei com o Milene, o que faz, o que come, como se reproduz, né? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, Grazi Freire não era Grazi Freire, né? Eu era apenas a filha de Eudormiro. Era assim que eu era chamada lá em Riachuelo. Eu nasci em Aracaju, mas fui criada em Riachuelo. E eu tive uma infância muito feliz, né? Meus pais, Aldomiro e Marlene... Ela fala feliz, viu, gente? Eu vou interromper, mas é mimada, viu? Ela fala feliz para não dizer mimada. Não, mas eu já me antecipei. Não, eu tive infância raiz. Eu vou falar coisas aqui, gente. Eu adorava brincar na rua, andar na casa do povo, comer na casa... Eu apanhava, gente, eu tive uma criação muito rígida. Eu apanhava para ficar em casa, para comer em casa. Eu acredito que o senhor Aldomiro... Não, meu pai não era brincadeira, não. Essa história, eu era filha de Aldomiro, as pessoas me conheciam lá. Tinha uma responsabilidade, um peso muito grande. Não, né? meu pai, eu sou muito grata a eles, a história deles. Meu pai era comerciante, né? Meu pai tinha padaria, tanto que não era a filha de Aldomiro, não. Era a filha de Aldomiro da padaria. Exatamente. Minha mãe também, que ela... Uma mulher sensacional, sempre cuidou muito bem da família, né? E meu pai, ele... dessa criação rígida, ele nos trouxe a responsabilidade muito cedo, essa coisa de ser mimada, mas ele colocou isso. A gente começou a trabalhar muito cedo lá no comércio, principalmente meu irmão mais velho. Então, a gente já foi adquirindo responsabilidade desde pequeno. Nosso final de semana era trabalhando lá em Riachuelo. Eu estudava aqui durante a semana e final de semana a gente ia para lá. E minha vida, na verdade, eu acho que decidir o que você quer ser com 17, 18 anos é muito difícil, né? Então, muito difícil. Eu fui me descobrindo. Como meu pai tinha comércio, aí apostei no início por fazer administração, mas depois eu descobri que não era isso que eu queria. Início eu já estava trabalhando na política. Sim. Meu pai tinha um comércio, comerciante, e ele gostava, apesar do meu avô sempre impediu ele de estar na política, mas... Quando meu avô faleceu, ele foi realizar esse sonho, tá vendo, gente? Tem que buscar os sonhos. E quem fazia a campanha dele era eu, jovem. Eu nem tinha 20 anos quando meu pai adentrou na política e eu me encantava com tudo. E nisso, eu sempre tive o lado dessa coisa de organizar, de fazer. Eu fui presidente de associação do bairro moradores. Essa nem eu sabia, viu? Eu desenvolvia projetos para o pessoal carente, vários projetos eu amava. Mas eu era tímida, né? Ninguém acredita nisso, mas eu era tímida. Então, eu fui crescendo, me descobrindo na política. Eu digo que a política, ela... foi uma escola para mim, para eu, essa timidez, encarar as pessoas, conversar e acreditar no que eu fazia. Então, começou nesses projetos sociais, que eu gosto até hoje, mas lá atrás eu mergulhei muito, né? Não tinha grandes ocupações como eu tenho hoje, então eu vivenciei muito isso. E na política também, vou trazer uma situação, aquela paixão toda, né, por minha cidade, Riachuelo,
Eu queria que Riachuelo fosse diferente, então o meu sonho era ser prefeita daquela cidade um dia. Quem sabe, né? Não, mas não, lá atrás. Então, Atenção, partidos. Eu vivenciei muito isso e veja que interessante, o povo pedia para eu me candidatar. Então, eu aceitei o desafio, mas depois que tudo aconteceu, eu entendi o meu porquê, o porquê eu estive na política. Então, eu fui para a política e perdi por 11 votos. Caramba. Tem toda uma questão aí, mas perdi. Eu acredito muito que não era para ser, e eu não sou de dar murro em ponto de faca. Eu olhei para trás, agradeci principalmente ao meu pai e vi que era mais um sonho dele do que meu. Sim. E a política, a função da política na minha vida, além de ser essa escola, né, de lidar, de saber o ser humano, porque na política você, meu filho, encontra cada coisa que não é muito boa, não. E eu fui criada, meu pai, ele fez meio que uma redoma de vidro, né? Sim. Então, me protegeu muito. Então, na política, eu consegui saber quem era, de fato, o ser humano, com as pessoas que eu ia lidar. Teve essa experiência, né? Exatamente, dali para frente. Então, e por meu pai ser essa figura assim muito rígida, então a gente não tinha, não é que a relação não era ruim, mas não era uma relação muito conectada de pai e filha. Sim. Pelo temperamento dele. Então a política nos trouxe isso. Eu pude me conectar muito com meu pai. E quando eu perdi, a imagem agora vem na minha cabeça. Foi eu abraçando ele, chorando. Eu agradeci, na verdade, meu pai, o mais importante você me deu, que foi a minha educação. O estudo. Então, não tem coisa maior. E nisso eu fui seguir a minha vida. Nem olhei para trás, não quis saber de política. Eu tinha até, na época eu trabalhava, já trabalhei também como assessora parlamentar. Depois eu fui para a TV Alese, eu fui produtora de TV. Caramba, sim. E eu me afastei para poder me candidatar e meu cargo estava lá, para eu voltar depois da política. Ainda à disposição. Mas eu não quis, porque eu não queria... Porque tem nenhum gente vínculo, eu não né, gosto de política, mas estou ali. Não, eu não queria mais nenhum vínculo. Sim. E seguir a minha vida. Na época... Valeu a experiência, né? Muito. Na época, eu fiz administração, eu cursei 6 períodos e disse, poxa, não é isso que eu quero. Eu não quero... Eu sou uma pessoa muito inquieta, minha mente, né? Ferve. A todo momento. Então, eu não me via fazendo administração, sentada no escritório, eu precisava de algo. Mas o quê? Jornalismo, ai, meu Deus, eu não me vejo. Publicidade, eu era ainda tímida, então, mas apostei na publicidade. Me formei, e quando eu me formei, Mirlene falou um pouco da história dela, assim, dos propósitos. Deus tem tudo destinado para a gente. Eu digo que eu não escolhi o mercado de casamento. O mercado de casamento literalmente me escolheu. Porque eu me formei e eu sou publicitária, eu comecei a trabalhar lá atrás com assessoria de marketing para algumas empresas. E a minha primeira empresa no setor de casamento, que é uma das próximas convidadas, é a Gracinha da Noiva Chique. Sim, olha tem que trazê-la aqui. Veja que interessante. Minha mãe queria muito fazer 15 anos, né? Minha mãe sonhava, era mais um sonho dela. Mas, na verdade, é sempre assim, né? Principalmente hoje em dia. Mais um sonho... Então, é mais um sonho da mãe. A mãe se realiza, principalmente quando a mãe não teve, né? A festa de 15 anos. E foi a festa, porque imagine, você com 15 anos e ter Peraí, eu soube que... 1.200 convidados na sua festa Foi um comício. Um comício, né? Aqui era Cajuna Bebê. Aí, rapaz, nesse processo, minha mãe conheceu Gracinha da Noiva Atenção, Chique. clientes, olha, tá vendo? Quem quiser aí fazer uma festa para 1.200 convidados, estamos aí, viu? Eu topo. E a gente minha mãe conheceu Gracinha da Noiva Chique e ela deu todo o suporte para esses meus 15 anos. Sim. E aconteceu. E criou-se um laço, né? De amizade. E no ano que eu me formei, Gracinha foi morar no meu condomínio, num condomínio que eu morava. Destino. E quando uma hora eu desci na garagem para pegar o carro, eu encontrei com Gracinha e ela disse, Grazi, apareça lá na loja, eu quero conversar com você. Só que eu ainda era tímida na época. Eu fui, ela tinha uma proposta para mim, então eu não me via fazendo o que ela queria. Ela queria que eu fosse para os encontros dos noivos, dos casais, né, que tem nas igrejas, para falar um pouco da loja dela. Mas eu era muito tímida. Só que aí eu apresentei algo diferente para ela, isso há 17 anos atrás. Então, a internet
quase que ninguém tinha acesso. Então, ela precisava passar por uma repaginação na logomarca dela. Ela não estava inserida no online. Então, eu fiz todo esse papel, inseri ela no online, no offline. E comecei os encontros das noivas lá. E comecei a lançar produtos, porque o meu primeiro produto foi o site Clube das Noivas. O Clube das Noivas, e daí eu não parei mais. Eu comecei a criar o site. Eu fiz assessoria para várias empresas do mercado de casamento, era posicionamento de marca no mercado. E os encontros de noivas, eu acabei que quando eu fiz, isso a gente vai falar muito quando ela estiver aqui, eu digo sempre, gente, agradeça a quem passa na sua vida e exige de você. Porque quando a pessoa exige, porque ela sabe que você é capaz, você tem potencial. E quando eu criei os encontros de noiva lá, da Noiva Chique, eu lembro que, nossa, olha só como acontecia. Quando você vai casar, a minha preocupação na época era, quando a noiva vai casar, ela está muito preocupada com o casamento em si. Mas o casamento é só um dia. Ou você vive o processo, né, da construção, mas o mais importante é a vida do casal. Sim. Então, eu levava psicólogos para falar com esses noivos, eu levava um padre, eu levava um pastor. Sabe, eu ia de todos os lados. Eu tinha fornecedores de casamento. Era muito bacana, eu saía realizada. Mas Gracinha, toda vez que saía dos encontros, ela dizia bem assim, foi bom. Aí veja, no próximo, eu quero você assim, um Siri na lata, se batendo, querendo sair. Na minha cabeça, né? Eu disse, não acredito, não. Essa mulher não me deu nem um muito obrigada. Eu fiz de tudo. Mas ela foi uma grande professora na minha vida. Sim. E eu sou muito grata a isso. Então, daí eu não parei. Daí eu comecei a criar vários outros projetos. Eu fui convidada para o Shopping Rio Mar. Na verdade, eu tinha uma parceria na época. Eu fazia uma assessoria de marketing de uma cliente. E ela disse, Grazi, estão querendo fazer feira de noivas no shopping. Aí eu fui conversar. Isso 1 mês e meio antes de realizar a feira. Eu lembro que o Fábio, na época, trabalhava lá. Ele disse, Grazi, daqui a 1 mês e meio, topa? Eu disse, me dê alguns dias para pensar. Aí eu lembro que eu conversei com algumas pessoas. A primeira me desmotivou. A segunda, que ela também vai estar aqui no próximo episódio, que é Margarete Sovinis, ela disse, Grazi, a oportunidade só bate uma vez na porta. Na grande maioria. Margarete fez meu casamento. Sério? Tem história, né? Aí... A terceira disse assim, minha filha, para quem encarou uma campanha política, isso aí é fichinha para você. Você tá pronta para qualquer coisa. Exatamente. Então, eu absorvi isso e acreditei em mim. Porque talvez você tivesse ouvido a primeira, né? Então, porque as pessoas vão muito do lado negativo. Eu não, em primeiro lugar, eu acreditei em mim. E disse, é isso que eu quero e eu vou. Só que eu não sabia como fazer, porque era a minha primeira grande feira. Eu fazia encontros de noivas, uma coisa menor. E aí foi todo um processo de... A responsabilidade do shopping e tal, né? Exatamente. Mas, voltando, né? Eu me formei em publicidade, fiz um curso no Rio de Janeiro da área de eventos, fiz outro de marketing e relacionamento, pronto, parei. E comecei a cair em campo. Porque a minha escola mesmo foi, né, o dia a dia. A prática mesmo a do prática trabalho, do dia. isso. E eu agradeço muito, né, eu acho que isso é Deus. São as minhas ideias, a minha construção, do que eu começo a criar. Eu começo a criar, são coisas diferentes, porque quando o shopping me chamou para fazer a feira, já existia feiras no mercado de noivo. Eu não fui a primeira pessoa a fazer feiras de casamento. Só que eu trouxe algo novo para o mercado. Um diferencial, né? Exato. Como eu era publicitária, essa parte do marketing e vendas, eu sempre gostei muito. Então, eu disse que eu via que os casais eles iam para as feiras e os fornecedores pegavam apenas contatos. E não havia muito, às vezes, o fechamento de contrato ali. Então, eu inovei colocando estratégias de venda. A primeira e a segunda-feira foi dinheiro, né? A cada, acho que na época, R$200 de contrato fechado. O casal concorria a R$5.000
em dinheiro. Sempre tinha premiação, isso, né? depois, Estímulo, né? isso, o estímulo. Depois foi 6 mil, e aí foi quando vieram as viagens, né? A lua de mel. As A famosas a primeira foi viagens. Cancún, e não parei, já sorteei Dubai, Veneza, Paris. Nossa, Paris. até eu tenho vontade de conhecer todos esses destinos, esses roteiros. Então, Ela só coloca para sortear, viu, gente? Os que ela já conhece. ai, ai, quem dera. Então, eu não parei, eu não me limitei. Eu sou muito grata, como eu falei, né, aos meus pais, mas eu enfrentei barreiras, né? Sim. Para desenvolver algo foi muito difícil do lado do meu pai, porque ele não entendia essa coisa que eu fazia. Ele sempre com um pensamento de cuidado, né? De proteção a você, porque era a única filha, mulher, né? Isso. Então, eu lembro do dia que meu pai chegou com o jornal em casa e fez, olha, vai ter concurso do Banese. Ô, amiga. Imagine Você eu... acredita que painho, quando eu me formei, ele lá na minha formatura, meu irmão auditor da Receita, minha irmã fiscal da prefeitura, tudo concurso. Meu pai na Petrobras. Então, ele chegou pra mim e disse, isso aí que você fez, dá pra fazer concurso? Nossa. Aí eu lembro que eu disse, pai, vamos fazer o seguinte, o senhor sabe que se eu quiser fazer um concurso, eu vou sentar, eu vou estudar, eu sei o caminho e eu lhe garanto que eu vou conseguir. Agora, deixa eu tentar fazer o que eu... Mais difícil sou eu vencer nisso que eu estou me propondo fazer. Exato. E aí você vê que a preocupação dos pais é segurança, né? É a segurança. Né? Só que nem o jornal eu peguei. Gente, olha, eu sou inquieta, como eu disse. Então, eu não fui... Que minha filha não escute isso. Eu não fui a melhor aluna da sala. Eu trabalho com criação. É diferente. O processo é diferente. Então, eu não consigo sentar por muitas horas e estudar. Então, eu sabia que eu não ia conseguir ler livros e livros para fazer um concurso. Isso eu deixo até para o meu irmão Geraldo. Ele hoje tem doutorado, lançou livro. Ele gosta muito de estudar. Mas eu... E até meu irmão mais novo, a gente acabou herdando também um pouco isso do meu pai, dos negócios, né? Meu irmão também, um beijo, Geraldo e Fagner. Fagner também, toda essa parte do empreender. Então, eu quebrei essa barreira do meu pai, que foi muito difícil. Eu lembro como hoje eu indo fazer feira em Salvador, nossa, era muito difícil para o meu pai. Então, a minha grande conquista é ser quem eu sou, é ser a Grazi Freire, e não mais com toda a honra em ser filha dele, e não ser mais Você falou de a Salvador. filha de Aldomiro da Padaria. Você falou de Salvador, daqui a pouco eu vou perguntar, mas já vou deixar aqui registrado para eu não esquecer. Tem uma história também do Negão aí, né? Um negócio. Era eu e meu Negão para fazer. Tem gente aí que quer saber, já mandaram aqui, ó. Tem um Negão envolvido aí na vida de Grazi. Daqui a pouco a gente vai saber sobre isso também, mas pode finalizar essa primeira parte da sua história. Eu acho que tudo na vida eu não vou dizer você saber o que você quer, porque nem eu sabia. Sim, foi uma construção e eu fui descobrindo as coisas acontecendo e pegando as oportunidades. Eu acho que você tem que acreditar em si. É isso que eu quero, então eu vou atrás do que eu quero, do meu sonho e fazer acontecer. E nunca quis ser mais uma. Imagina uma mulher de 1,76 m querer ser mais uma no meio da multidão. Não tinha como. Não tem como. Então eu tinha que realmente honrar esse tamanho todo, que meu pai e minha mãe... E aí veio a primeira feira, né? Exato. Você fazia os eventos. Eu vou tocar até no meu nome, né? Grazi Freire. Sim, o porquê do Grazi dos dois com ex. os dois ex. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pesquisar vários temas, né? Sim. E a parte da espiritualidade sempre me chamou a atenção. É uma parte mais mística, né? E lá atrás eu li livros falando sobre numerologia dos nomes. E o meu nome completo dá o número 8, que é o número do empreendedorismo. Caramba! E o Grazi Freire, normal, com um Z só, ele dava o número 5, que é um número instável. Então, para a profissão, não tinha como. Aí, não testei isso antes. Olha aí. Aí eu coloquei o Grazi com 2 Es, que ficou o Grazi Freire, que dá o número 3, que é o número da comunicação, que é o que eu também trabalho, né? Exatamente. Com comunicar. Aí, por isso Publicidade é comunicação. Exato. Então, foi uma curiosidade
querer conhecer uma coisa diferente e trouxe. Eu não contratei ninguém, gente, não paguei ninguém, foi eu mesmo, só comprei esse livro. Eu tive que comprar, eu comprei um livro, li e fiz essa mudança. Então, calha, assim, fica muito bem o número 8, Chique, que é do né? empreendedorismo. Além da chiqueza que fica, né? E o número 3. Assuma, mulher, vá. E hoje está muito em alta isso, viu? Essa questão dos nomes. Recentemente, inclusive, uma atriz, né, mudou. Vamos mudar o meu? Carolina Dickmann. Dickmann, isso. Ela colocou falou, mais um N, alguma coisa assim do gente, tipo. É sério, influencia bastante. Agora, Carolina foi depois de muitos anos de sucesso. Né, mas às vezes não é nem só o sucesso, são questões de vida mesmo, e foi por isso que ela buscou. Então, fiz essa mudança e não parei. Como eu disse, eu sou uma pessoa muito inquieta, e foi sempre... Veio a primeira feira do Rio Mar. Veio a Mostra Noivas. Em 2015... O nome foi Mostra Noivas. Já no Rio Mar, essa primeira. Rio Mar, era minha primeira feira. Depois veio o Kids, que era Decor Kids, é um projeto meu, que foi compartilhado com uma outra pessoa. E ela, na verdade, foi a convite dela. Eu peguei o meu projeto e E adaptou ali. Exatamente. E caiu em campo, foi sucesso também. Isso. Na época, com o tempo, nasceram outros projetos, veio a Wedding Day, que foi minha primeira feira fora do shopping. É engraçado, né? Só que, veja, eu tinha todo o conhecimento, todo o preparo, isso em 2015, mas eu não me achava capaz ainda na época de fazer uma feira só. Sim. Eu trouxe 2 sócias, só que não desmerecendo quem elas são, assim, no mercado, mas quando eu vi que o projeto era meu, eu vendi tudo, eu fiz tudo, não tinha por que eu ter sócia. Pelas minhas relações, isso acaba que acontecendo. Então, não tinha porquê. Então, eu não parei mais. Como eu não fiz mais o projeto com elas, eu mudei o nome, foi para The Wedding, por as grandes feiras no iate. Lembro que eu fiz também, aqui em Aracaju teve uma fase, não sei se vocês lembram, que é do Food Park. De que tinha as feirinhas de comida, essas coisas. Então, era você por trás também. Não, lá vai eu fazer uma feira, o Ed Food Park, que foi feira de casamento com a de gastronomia. Foi lá na Orla, na Passarela do Caranguejo, não tinha nada, a gente levantou tudo, foi um sucesso, lotou, eu botei banda, os estandes de casamento, de gastronomia, não, muito massa. No ano seguinte, eu quis repetir. Só que Aracaju estava vivendo uma fase, porque isso você também tem que ter expertise para isso, né? Esse cuidado de muito assalto. Veja, Aracaju viveu essa fase bem delicada e eu disse, meu Deus, como é que eu vou montar, por mais que tenha toda uma estrutura de segurança, mas muito equipamento ali caro, muita coisa, eu disse, não, eu não vou. E, na época, vamos dar um abraço também para a Marta, né, que era a minha assessora de imprensa. Martinha! A gente disse, não, vamos mudar. E tem o meu grupo de noivas, né? Na época já existia meu grupo de noivas e as meninas falavam muito de rodada. Uma rodada com fornecedores. E a gente criou o Casar Mais por Menos. Sim. Foi tirando o Ed Food Park e vindo o Casar Mais por Menos. Que também entrou, foi um grande boom. Exatamente. E até hoje é um sucesso, gente, né? Quando eu lembro do meu primeiro evento, o Casar Mais por Menos, gente, fila, não era nem 5 horas da tarde, e as noivas fazendo fila na porta. A primeira edição do Casar Mais por Menos foi onde? Foi no Sobre as Ondas. No Sobre as Ondas. Eu lembro que teve uma edição, várias outras edições. Duarte, teve depois, no Selma Duarte exato. também. Aí depois... Antigo Selma Duarte, que hoje já não funciona mais, né? E aí pronto, aí outros projetos, o Clube das Noivas que eu tenho no WhatsApp, que na verdade eu criei, por quê? Porque quando você está empreendendo, então você tem que olhar para todos os lados. Então, eu tinha que me aproximar do cliente e do meu cliente. E quem são os clientes dos meus clientes? São as noivas. Então, eu precisava estar perto delas, elas precisavam saber quem eu era para poder ir para as minhas feiras. Exato. E ali eu gerar essa conexão de credibilidade. Exatamente, os meus fornecedores dos meus projetos. E pronto, e esse grupo não parou. Eu fomento muito os meus projetos através desse grupo. Lá eu acho que eu tenho 306
já chegou a 315 noivas. No grupo, só nesse grupo? No grupo, exato. Porque elas vão casando, vão saindo. E vão novas entrando, chegando, né? Exatamente. Então, é isso, não parei, né? Veio a pandemia. Não, mas peraí, tem um negão, gente. Tentando esperar o negão. Tem um negão. Ela foi ousada aí, viu? Botou um negão. Gente, Conta pra gente essa história. A história do negão foi meu primeiro carro. Foi meu primeiro... Meu primeiro carro era um Celta preto, que eu chamava ele de meu negão. Era eu e meu negão indo para Salvador, bater os 4 cantos de Salvador para realizar a feira lá. Você fez lá também? Isso, em Salvador. Eu fiz a Decor Kids lá. Decor Kids e depois um outro projeto. Sim. E era eu e meu negão. O negão fez sucesso. Inseparáveis. Exatamente. Então, curiosidade, né, finalizada aí para você que ficou na expectativa de saber quem é o negão, Eu não sabia da história do negão. Não sabia não, né? Você sabe que mandaram aqui, viu? tinha preto. Mentira, sério? Caramba. Rapaz. Batia PH todo. Eita. Mas aí não ficou só Salvador e nem Aracaju, né? Eu fiz feira em Salvador, fiz feira em Recife. Quase cheguei em Fortaleza, a gente ainda se mexeu por lá, mas não. E em Maceió. E Maceió, teve Maceió também, né? Eu digo sempre, gente, que o não eu já tenho. Quando eu falei... Eu cheguei no mercado de Salvador que ninguém me conhecia. Ninguém me conhecia mesmo. E quando eu marcava reunião era complicado, porque eu ia para Salvador como turista. E só... Eu não ia dirigindo. E eu passei aí e dirigi. Aí marcava uma reunião na entrada de Salvador e na Barra. E eu, nossa, mas aconteceu. Olha, gente, era tão... Eu tenho algo que eu... Quando eu ia fechar contrato com as pessoas, na época a gente usava ainda muito cheque, a pessoa nunca me viu na minha vida. Vou falar valores aqui, na época, R$7.000, um dos estandes lá no Salvador Shop, quando eu fazia lá, a pessoa assinava, me dava todos os cheques. Eu disse, obrigada, né, senhor? Ainda bem que eu sou uma pessoa muito honesta para honrar com tudo isso, porque... Pessoas que eu nunca vi na minha vida. Sim. Então, eu bati muito nas portas das pessoas. Maceió é a mesma coisa. Também eu digo que a gente vai conhecendo alguns anjos que vai abrindo portas. Exato. E vai facilitando aí o processo. Mas eu sempre fui uma pessoa muito destemida nessa área de trabalho. E que nunca... bom. É coragem mesmo. É você ter coragem e correr atrás. Sabe que ela fala isso, assim, é uma coisa que ela repete constantemente para mim. 1000 não a gente já tem. Isso. Calma, mas vai dar certo. Ela não desistiu de mim. Olha, empreender não é fácil, não. A gente... eu lembro que... Eu vou dar um exemplo até de Marta. A gente tentou fazer uma feira juntas, Kids, né? Quando a gente começou a vender, aí o negócio começou devagar. Ela fazia, amiga, veja, como é que... Amiga, se a gente não vender, como é que vai fazer para pagar tudo isso? Eu fazia, calma, Marta. Vai dar tudo certo, porque a coisa acontece. Então, é muito engraçado quem não tem esse tino, que precisa realmente estar ali em um local trabalhando, executando brilhantemente o seu trabalho e ter algo tudo certinho. Porque empreender não é fácil, não. E quando eu falei, né, lá atrás, né, sobre a questão da diferença de Sergipe para outros estados, né, Grazi tem mais propriedade, inclusive, para falar com esse olhar, né, de quem faz feira, porque eu falei da Bahia, mas também um exemplo de Maceió, né, aqui de Alagoas. Eu fui algumas vezes, a gente, né, indo lá para poder realizar os eventos lá, né, sob o comando de Grazi, e a gente sentia a necessidade, a diferença gigantesca. Veja, Maceió ali, aqui do lado, né? E a diferença muito gigante dentro do nosso setor, né, do setor de segmento, assim, dos eventos sociais, casamentos em si, mas que a gente sentia necessidade lá. E não só a gente que é de fora, a gente, né, isso eu estou falando de Maceió, mas até os próprios profissionais com sede de que Grazi chegasse para realizar, inclusive, o que se fazia aqui. Eu lembro que teve uma edição de uma feira que você realizou. Foi online, né? Que foi na pandemia. Não. Foi uma que foi sobre as ondas. Ah, sim. Que a Aline, que é a cerimonialista, também veio.
estudar, veio ver como era o evento, ela pagou passagem, pagou hospedagem do próprio bolso, ficou aqui, a gente não foi a recebeu, porque ela queria entender como era a grandiosidade das feiras que Grazi já realizava aqui, para poder... Então, era coisa incrível. E ela ficou assim, né? Exatamente. A Aline, eu a conheci na pandemia. Sim. Eu fiz feira em Maceió, sem sair de casa. Na pandemia, eu inovei no mercado. Eu lembro que dia 17 de março foi o dia que começou, de fato, a pandemia. Ninguém podia mais sair de casa. E no dia 15 de abril, a gente já estava fazendo uma feira virtual. A primeira feira virtual do Brasil. Para noivas. Eu que lancei esse projeto. A primeira edição, a gente vendeu 1,5 milhão. Exatamente. Só isso. Onde tudo era muito incerto. Nas feiras presenciais antes, eu já cheguei, tive feira de vender 4 milhões. Não, gente, não era de Grazi, não, esses 4 milhões. Vários fornecedores que vendiam ali. É o número total de contratos fechados, né? De todos os fornecedores envolvidos. E assim, a Aline mandou uma mensagem para mim. E a gente se conheceu e eu fiz uma feira virtual, uma feira de noivas virtual, em Maceió. Sem sair de casa, sem conhecer ninguém. Então, é isso, é acreditar. Sendo que a primeira foi aqui. A primeira foi aqui. Inclusive, viu, Mirlene? Então, você... aí foi quando a gente voltou a se conectar. Foi a partir daí. Na pandemia. Eu fui fornecedor dessa feira. Foi a primeira feira online. Muita gente, assim, desacreditando. Mas nas nossas reuniões virtuais, né? Que eu lembro que a gente tinha... Você lançou o curso 5M, não foi 5Ms, alguma coisa assim. Minha preocupação com o mercado sempre foi grande, porque era uma fase que tudo tinha que se mover no virtual. E poucas pessoas usavam o virtual. Aí eu e o Hugo, a gente lançou um curso, um valor bem acessível, eu lembro, que era para justamente... passar as técnicas dinâmicas, o que as pessoas precisavam, essa presença como constante. Como se posicionar na rede social. Porque era rede social, se resumia rede social. Tudo isso foi muito trabalhado. Isso, assim, para mim também me ajudou, porque eu não parava, né? A cabeça ia processando. Mas também na pandemia, eu fiz uma outra coisa. Além desses projetos no virtual, foi aí quando eu voltei para a política. Sim. Lá o Peterson, não, o Petinho, o atual prefeito de lá, lançou a candidatura dele de Riachuelo. E eu fui madrinha do casamento deles e teve esse encontro, foram lá em casa, a gente conversou, ele estava muito apagado nas redes sociais e a gente conversou. Então, eu comecei a investir na campanha dele, dei todo esse movimento e que elevou muito o nome. Então, na pandemia eu também me envolvi em questões políticas, mas fechei novamente. Mas eu fechei esse ciclo o ano passado. Eu acho que eu precisava voltar, porque quando eu saí de Riachuelo, voltando lá, que eu perdi por 11 votos, eu fiquei com uma mágoa, que seria normal, diante de todos os projetos que eu já tinha desenvolvido na cidade, por tudo, enfim. Mas depois eu tive a sabedoria de processar tudo isso. Então, eu me afastei muito de Riachuelo. Então, eu voltei. Acho que precisava encerrar esse ciclo. Reencontro, exato, né? Exato. É uma cidade querida, o povo, quando me vê, o abraço. Então, eu era responsável pela comunicação da prefeitura de Riachuelo, fiz todo. E, assim, quando eu mergulhei, eu vesti literalmente a camisa. Então, fechei esse ciclo o ano passado e voltei. Não é que eu não estava fazendo, eu estava fazendo os eventos. Lancei até o Guia da Noiva, Exato. Que foi um produto, porque, assim, você tem que conhecer o seu mercado, em que momento você tem que apostar. O Guia, ele foi lançado diante o momento pós-pandemia. Então, era um valor acessível para eu voltar a fazer as feiras. Agora, eu encerrei esse ciclo do Guia do jeito que era, porque o mercado já está respondendo diferente. É por isso, voltando com a Mostra Noivas e Festa, que tem agora em novembro, 9 e 10, no Yacht Club. É uma ousadia, porque, novamente, ousando, porque os eventos eles estavam acontecendo num formato menor. Então, eu acredito agora que a gente está num momento que pode, sim, apostar e fazer um evento maior, com desfile, com toda a pompa que o nosso mercado tem e merece. Mas, só para a gente voltar um pouquinho, né? Teve essa aposta, eu quero até aqui registrar, que foi assim, um momento único, né? Foi até notícia a nível nacional.
foi referência, né? A feira online que ela Sim, fez aqui foi referência. exato. Você viu como referência, salvo engano, foi em São Paulo, foi no Rio de Janeiro. Alguém também, né, fez baseado aqui, né? A feira que Grazi lançou de forma online. Eu confesso para você que, assim, eu não saía da frente do computador. Era uma reunião, era reunião atrás de reunião, contrato fechando, que eu não sabia nem como é que assinava online, meu Deus do céu, como é que assina, e era os Pix caindo, o Pix caindo. Foi assim, um momento realmente muito marcante, porque a gente sabe que toda a economia parou. Exato. A economia toda parou. E nosso Mas mercado... houve setores, né, que permaneceram de forma reduzida, mas permaneceram com seus serviços, com suas prestações de serviços. Sim, tanto que o mercado de Mirlene, ele ficou aquecido. Cresceu, né? Acendeu ainda mais ainda. E aí o nosso setor, porque ninguém faz festa para uma pessoa. Não. Né? A gente tem que aglomerar. E naquele momento realmente era sabido, era necessário que a gente precisava nos cuidar e cuidar da pessoa que a gente ama, né? Da nossa família, de todo mundo. E como era que se cuidava? Não aglomerando, ficando em casa, se cuidando, porque era até um monstro desconhecido, né? Ninguém sabia quem era, o que era que estava acontecendo naquele momento a nível mundial. Parou tudo. E nós, né, do setor de eventos sociais, de casamentos, de festas, paramos porque não tinha condições de fazer festa, né, para uma pessoa. Festa é aglomerar. Então a gente entendeu de fato que era necessário, era importante para a gente permanecer ali vivos, sadios, né, pelo menos até então, parar. E foi o único setor que realmente parou, que brecou todos os seus serviços. Aí veio o Grazi, né, com a primeira feira online, foi que, né, conseguiu trazer dinheiro para casa. Que nesse né? momento foi o momento que a gente mais trocava informações, Sim. a gente se acolhia, porque ela ficou responsável de fazer minhas lives, Sim. me estimulou a isso. É. E aí a gente sempre estava trocando ideia e ela sempre com a mente muito pulsante, era querendo também mostrar o meu potencial para fazer outras coisas. Mas eu também sempre... E aí, paralela você me lembrou bem, Mirlene, que paralela a essa feira, a primeira feira online no Brasil, que vendeu, né, cerca de 500 mil, aqui em Sergipe, não foi no Brasil não, aqui em Aracaju, né, mais precisamente, paralelo a isso teve o curso, porque eu, quanto comunicador de formação, né, que sempre fui, eu não conseguia me posicionar nas redes sociais. E não era só eu. Estou falando eu porque eu era comunicador. Então é estranho um comunicador não saber se posicionar na rede social, porque até então a gente, né, estava tudo muito assim. Hoje é que está bem ascendente, a rede social é uma grande vitrine, de fato. E aí, Grazi também teve essa preocupação de preparar antes com o curso. Peraí, vocês precisam se preparar, vocês precisam aparecer, lives, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu lembro que por diversas vezes nós apresentamos, né, lives né, de máscara. Não era? Eita, uma coisa estranha, meu Deus do céu. Puxa aí na rede social, tem a gente lá. Entendeu? E justamente para aquecer na forma possível, sem correr o risco, né, daquele momento da saúde. E aí foi quando aconteceu. Veio o exemplo, depois veio a segunda edição, aí foi quando ela lançou o guia, foi para Maceió, não ela, né? Isso, a feira, né, a edição foi feita em Maceió, e muita coisa realmente, assim, é incrível como... Isso me faz, assim, dar um movimento, né? Conheço muita gente, é um network incrível. Eu gosto dessa fluidez, eu gosto de conhecer gente nova, eu gosto de... Nossa, eu aprendo muito, eu amo muito o que eu faço, Não sei, eu sou apaixonada. E é como você falou, a pandemia, né, esse período, afastou, mas ao mesmo tempo reaproximou, né? Nos reaproximou. Né? Muita gente... eu tive a conexão com você, com o Sidney. Exatamente. A gente foi um momento muito próximo. Exatamente, foi um momento muito incrível que, com certeza, a gente vai levar, né, na memória isso aí para o resto da vida. A gente vê aquela situação e o quanto eu sempre falei, sempre falo, faço questão de pontuar isso, de ser grato, né, a pessoa de Grazi, porque ela, assim, ela tinha a vida dela, né, publicitária, tem a vida dela fora, né, do segmento. Ela podia muito bem, quem quiser que se vire, né, eu estou aqui, estou em casa, estou num apartamento, estou com minha filha, né, vai dar, mas ela jamais, ela não pensou nela. Porque se fosse pensar nela e na filha, na família, pronto, estava tudo resolvido. Muito pelo contrário, ela pensou no coletivo. Sabe por quê? Porque ali eu presenciei muitas situações, né, até então nós formamos, naquela época, nós formamos uma comissão, porque não existe aqui
né, um sindicato, uma associação do setor dos eventos sociais de Sergipe, que é inclusive uma vergonha. Já em Alagoas tem, Maceió já tem, aqui a gente não tem. E a gente sempre à frente de tudo, mas atrasado com isso. Enfim, aí nós, com alguns outros colegas cerimonialistas, formamos a comissão de cerimonialistas, era denominado comissão de cerimonialistas, mas representava toda a classe, né? E ali, diante daquilo ali, a gente teve força, né? de lutar também, né? Com base na referência do que Grazi fez, que ela podia muito bem, como eu já disse, estar nem aí. Ela tinha comida dentro de casa, tem os pais, tem tudo, mas ela pensou no coletivo. E aí nos deu força de poder pensar também num colega. Imagine um garçom que sobrevivia como garçom naquele período, né, que não tinha uma comida dentro de casa. Eu me emociono porque realmente foi um momento muito difícil que a gente viveu. E essa força que a gente teve foi proveniente do que Grazi fez. Porque se a gente não tivesse força ali, aquele ânimo de poder vender, assim, não era nem o fato do vender, sabe? Era dizer assim, poxa, graças a Deus o nosso mercado não está morrendo. Eu lembro que em fevereiro, salvo engano, Grazi meteu uma loja com fornecedores dentro do Shopping Jardins. Nós fomos obrigados a fechar porque o shopping fechou. Durante o projeto. Depois da primeira semana, e eu lembro que era tão na coletividade que ela pensava, Mirlene, você que está nos acompanhando, lembra que ela fez de forma rotativa. Toda semana tinha um grupo de fornecedores. Não era só aquele fornecedor durante o mês todo. Tudo certinho, tudo denominado ali, tudo demarcado, aliás, melhor dizendo. E muita coisa que talvez você realmente não lembre e tenha notado, mas você ajudou muito. Tem a dimensão. A dimensão foi muito forte. E com uma semana chegou o comunicado. Precisa fechar. E ali eram... onde a gente estava respirando, que dizia, eita, agora vai dar certo. E aí o shopping veio com o comunicado, precisa fechar. Urgente. Eu lembro que nesse período estava com o casamento, os noivos tinham investido só em flores, porque assim, era um casamento que foi muito bem projetado, muito pensado, e naquela semana sequente, eu tinha um casamento só de flores, um investimento de R$8 mil. E fechou tudo. E agora? Para onde a gente vai? Para que lado? Como é que vai fazer? E aí veio o Grazi. Do jeitinho dela, foi lá e ela fez acontecer. Então, isso é muito importante para você que é do setor de casamento, de festas. Tem memória fraca? Né? Toma um remedinho para você lembrar e saber né, que ela tem né, essa força. E eu digo que hoje a gente continua no mercado após pandemia, diante de tudo que a gente viveu. E muita gente que não acreditou nos projetos né, que ela colocou em prática, viu a diferença. Tanto é que na segunda edição, a procura foi maior. Foi muito maior. Todo mundo queria. E era uma briga. Porque quem estava na primeira edição não queria sair da segunda. Entendeu? E a procura, eu quero. Porque foi... a necessidade dela desse compartilhamento, né? Você vê que a gente conversava muito, ela passava as dores dela, eu as minhas dores, a gente ali na pandemia, se conhecendo mais intimamente. Eu senti essa angústia da mente dela pulsando para poder entender como resolver isso, como fazer isso, aí a gente trocava informação. Foi aí que eu acredito, e ela pode falar melhor, que ela me viu como alguém que podia agregar. De potencial também. Exato, começou muito. Exatamente aí. E ela, nessa necessidade, ela falou, Mia, a gente precisa fazer algo junto. Foi também na pandemia, que eu preciso fazer algo junto, a gente precisa fazer algo junto. Então, assim, naquela dor, a gente compartilha várias coisas, porque apesar do meu mercado, ele estava aquecido, as pessoas começaram a ver mais a necessidade de voltar para casa, né, de olhar para a sua casa, de olhar para o lar de novo, mas todos os outros enfrentamentos, eles existiram, né? E a gente porque todo mundo foi afetado, né? A gente compartilhava muito isso. E é bonito ver, porque a gente quando conversa até sobre esse tempo das coisas amadurecerem, a gente muita ansiedade, Grazi é muito ansiosa e às vezes eu controlo. Então, assim, quando a gente começou a escrever os projetos, tudo que a gente extraiu da feira, tudo que foi de experiência pra mim, eu falei, agora eu respeitei, agora você pode me ouvir sobre isso, que é que eu posso agregar, porque eu quero agregar. E aí, eu quero somar, né, a ela. E aí, assim, a gente
veio com a ideia do podcast, tantas outras ideias que a gente ainda vai falar sobre, que a gente tem. Dê spoiler agora não, peraí. Mas na frente assim, vem muito mais. Vem muito mais. E assim, quando eu vi essa pulsação, esse resultado do mercado de casamento que ela conseguia atingir dentro do setor dela, eu comecei a criar essa expectativa, porque eu via meu setor também necessitando desse outro lado. Às vezes o próprio empreendedor, ele não entendia que ele tinha ali uma porta de entrada para novos negócios, para um novo olhar. Sim. E aí hoje, né, eu falo para a Grazi, a primeira feira a gente conseguiu se posicionar, mas assim, esse fechamento, esse volume de venda, isso que a gente pode, porque ela já faz no mercado de casamento tão bem, é a expectativa que a gente tem de trazer para o mercado de casa. Sim. Porque assim, eu também sou movida a resultado, então é necessário justamente que a gente tenha essa expertise depois da primeira amostra, como extrair isso, porque os fornecedores do mercado de casa que não entenderam que era uma feira, né, achavam que não, mas o produto de alto padrão numa feira, né, na ideia de feira. Eles não porque quando denomina feira, né, acha que é coisa banalizada, popular. Eles não entendiam o que era aquilo, e vender algo que eles não conseguiam compreender e se ver era muito complicado. É um mercado que se posiciona diferente. E vocês viram que a gente fez uma feira mista. Foi linda. Porque precisava muito ter linda. Dois posicionamentos diferentes. Quando a gente realizou, né, amiga, que encerrou, foi muito bom, porque a energia da feira estava muito boa. Foi esse retorno de vocês, foi essa vontade, tudo acontecendo, foi essa conexão e os nossos fornecedores de casa, muitos que não apostaram na feira, mas apostavam em mim, porque eles não me negariam estar ali, né? Exato. Me deram essa oportunidade. E que isso faz diferença também. E eles olhavam aqueles fechamentos de contrato, né? E a beleza que é a feira, ver as noivas ficou muito lindo. E eles olhando aqueles fechamentos, eles diziam, mas não é que fecha um negócio aqui mesmo? E aí eles começaram ali a pulsar, tipo assim, eu falei pra vocês. É um sentimento tão gostoso, né? Da gente olhar, ouvir isso, né? Como que o fornecedor de casa vai fechar negócio? Porque a ideia é que vocês também fechem negócio, porque vocês não acreditaram o que deviam acreditar. Então, eu acredito que a nova mostra Noivas e Casas, que a gente tentou amadurecer, entender o melhor momento dela para voltar a acontecer. É importante entender o vai e vem do mercado, utilizar esse produto nesse momento, utilizar o outro num determinado momento. A gente está aí com ela já na nossa programação, que eu quero deixar esse recado para o setor de casa. Sim. Que eles peguem esse compartilhamento de vocês, eles entendam essa emoção, ele veja você como fornecedor, o tanto que você está trazendo isso, que eles entendam a raiz do que é essa feira, a origem. Quanto a gente pode fazer no mercado de casa para poder utilizar isso no mercado de Sergipe hoje e expandir, para que a gente realmente posicione a Mostra Noivas e Casa como algo de assim, vai ser uma grande oportunidade de negócio no setor de casa, né, amiga? Que sempre foi isso que eu coloquei. Precisa ser algo que as pessoas comecem a marcar na cidade, tipo assim, eu vou até guardar esse dinheiro para estar na Mostra Noivas e Casa para fechar as coisas de casa. E pegando esse gancho aí também, assim, feira também não é só vendas, né? Não, feira network, posicionamento de marca. Vitrine, né? Vitrine. Eu digo sempre que se mova, apareça. Você não pode, no momento, investir numa feira, mas vá na feira, vá com seu cartão, marque um café com alguém, com um fornecedor, porque você vai construir laços. Exato. Porque, assim, grandes parcerias foram construídas nos meus projetos, de fornecedores que são grandes amigos, um vende o outro. Então, é você se mexer, não se limitar, porque, gente,
várias pessoas, várias e várias empresas. E eu vejo o posicionamento de cada um e faz diferença. As pessoas que se preocupam em estar na feira, de como vai estar, vendem muito mais do que simplesmente vou e pronto, arrumo ali o cantinho. Não, isso faz diferença, mostra quem você é, né? A sua empresa. Então é isso, estamos aí, né, amigas, para modificar essa visão, porque nosso horário já está chegando. Fica até amanhã. Tem muito papo. Só que... A gente ainda vai ter essa oportunidade. Exatamente. A gente não vai precisar de terapia. Exatamente. Mas é isso, eu quero primeiro, né, agradecer esse espaço aqui. O podcast está acontecendo aqui no Alquimia. Você que não conhece o Alquimia, te convido a conhecer. Ele tem, eu digo assim, que tem tudo que você precisa, porque aqui tem cinema, tem um café, tem a parte de livraria, tem roupa, inclusive esse meu look da loja. Tá vestindo Alquimia, As peças os que acessórios, da Trícia também. E falar em Trícia, que é a Patrícia, que é uma das proprietárias aqui do Alquimia. Peraí, Trícia vem de Patrícia. Meu Deus, eu descobri hoje! Patrícia, muito obrigada. Ela abraçou esse projeto e disse, Grazi, estamos juntas. Então, agora realmente vai acontecer e está acontecendo. Obrigada a você, meu amigo, por estar aqui conosco, compartilhando esse sonho, né? Esse projeto que a gente conseguiu finalmente realizar. E a você, amiga. Parceiras também de outras... A gente tem parceria também. Põe os coraçõezinhos aí subindo na tela, por favor. Eu não posso esquecer, amiga. Eu tô não. Tem a foto aqui, vai. Esse comentário. Eu acho que eu tô tão diferente. Tá sim. Sua beleza está mais realçada. Conte-me. Conte-nos. Né? Né? Que é mais realçada, né? Eu tive uma ajudinha. Sim. É sempre bom essas ajudas. Quando a gente falou sobre esse projeto, também veio no momento, já que ele vai estar, né? De também me apresentar de uma forma melhor, como todo mundo quer, né? Claro. Quer estar bem e também mostrar aquilo que está transformando dentro de mim. Perfeito. E aí eu conheci uma pessoa que vai estar com a gente em outros momentos, que chama Simone Bueno. Sim. E ela me estimulou a fazer essa mudança. Ela me transformou. Eu tinha medo de clarear o cabelo. Caramba. Ela clareou, ela trouxe esse olhar. Isso começou com isso, foi me estimulando também a perda de peso. E aí a gente vai conversar em outros episódios. Mas é importante dizer sobre isso. Qual o nome dela? Simone Bueno. Simone, parabéns, viu, Simone? Deixa a minha amiga assim mais chique também, mais elegante, mais linda. Cida Duarte, obrigada, Kézia, obrigada, Cida, que são Cida parceiros já é parceira, vários projetos da turma do Cida Cida Duarte, isso mesmo. Tá comigo a Dente Master, em nome de Doutora Janaína. Isso, ela tem um trabalho excelente, né, lá na clínica, então você que quer clarear, fazer o que você precisar, vá lá na boca, né? Dos dentes, clarear, botar prótese, tudo. Ela lá faz Doutora, tudo. eu tô precisando trocar minha voz. Então é isso, gente. Obrigada. De coração. Deixa eu agradecer quem me veste. Assim, eu mesmo. Obrigada eu. Gente, eu quero agradecer, né? Esse bate-papo, que na verdade a gente sempre fala, né? De trazer essa leveza para que quem está em casa, quem está acompanhando, né, receba, né, as mensagens que são colocadas aqui, que são citadas, que são faladas, as histórias, que sirva também para você como referência, porque para mim serve também como referência, né? Eu sempre digo isso, a Grazi, que para mim, ela quanto ser humano, quanto profissional, né, é uma referência para mim também. Então, esse é um dos objetivos, né, do programa, do podcast, é levar informação, né, entretenimento, né, esse conjunto que está sendo, né, como foi hoje aqui. Então, mais uma vez, Grazi, Mirlene, muito obrigado pela confiança, né, de ser o primeiro nome, né, a ser trazido aqui.
ter a honra de entrevistá-las, né? Porque esse primeiro episódio, né, basicamente foi isso, para a gente poder, né, conhecer mais um pouco de Mirlene Salles, de Grazi Freire. Então, importantíssimo, e quero só agradecer, porque eu sei que tem vários outros nomes aí de peso, né, que poderiam estar aqui nesse lugar, nessa minha cadeira onde eu estou, mas assim como fui escolhido, fui incumbido, né, com essa missão, a essa missão. Então, só quero agradecer a vocês pela confiança dada a mim, né? Obrigada mesmo, de coração, vocês, e aguardo vocês. E me convidem mais. Lógico, vai estar assim comigo no próximo episódio, que o próximo episódio também vai ser de uma eterna gratidão. Eu sou muito grata que me dá oportunidades na vida, né? E o próximo episódio vai ser com elas, com a Gracinha da Noiva Chique e a Margarete Souvenir. Não, esse eu não quero nem perder, porque eu sei que... Vamos falar sobre muita coisa boa do mercado. É como tem aquele ditado, senta que lá vem história. Essas tem, muito. E eu tenho certeza que história de gratidão e de emoção, né? Porque quando retroceder, quando voltar a fita lá atrás e ver como tudo realmente ali, você... diante daquelas duas pessoas que, né, me impulsionaram, que lhe deram, né, tanta força naquele início, né, que você tinha tudo para desistir. Como é aquele quadro de Luciano Huck? De volta ao passado. De volta ao passado. Ao passado, exato. O próximo episódio vai ser exatamente isso. Então, obrigado mais uma vez. Ó, beijo e até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Foi?